Senhor, nós louvamos o Senhor nessa noite. Estamos agradecidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado por este tempo de adoração ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pela alegria que temos em congregar, pois a Tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, não por uma obrigação, nós estamos aqui porque o nosso coração está explodindo de alegria pelo Senhor, de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós viemos oferecer a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, por isso nessa noite, receba nossa adoração, nossa oração. Senhor, nós queremos ouvir também a Tua voz pela Tua palavra, e que assim seja mediante o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos, a graça e a paz. Amém. Amém. Jesus, o Verbo, é o nosso tema deste mês. Temos falado a respeito de Jesus. Estamos aí no mês de dezembro, que é o mês do Natal, que a gente comemora o aniversário de Jesus, que nasceu em Belém de Nazaré, mas acima de tudo nasceu em nosso coração. Existe alguma manjedoura aqui? Amém. Que o meu coração e o seu coração seja essa manjedoura, que a gente não viva apenas da história, mas viva essa história. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. Lucas 1, versos 26 ao 38. Nós queremos pensar nessa noite o que você faz com as profecias. O que você faz com as profecias. No domingo pela manhã nós aprendemos a respeito do que os profetas falaram a respeito de Jesus. O que eles disseram, o que eles profetizaram a respeito do Messias, do Verbo que se fez carne. E hoje, o que você faz com as profecias? O que é que eu faço com a profecia? Lucas capítulo 1, 26 a 38, diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Então disse Maria ao anjo: como será, pois, isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também
o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Nós vamos ler 2 textos, e esse aqui é o primeiro. Nós vemos a história aqui da concepção de Jesus, quando o anjo vem falar para Maria a respeito da encarnação do Verbo, de Jesus vir à terra através dela. Sabe, queridos, existem realidades espirituais que precisam nascer, amém? Existem sonhos que precisam fluir, e existem profecias que precisam se cumprir, aleluia. Nós nascemos para realizar, para trazer realidades espirituais à existência. A minha vida e a sua vida têm um propósito eterno aqui na terra, amém? Você crê assim? Que a sua vida, que a minha vida tem um propósito eterno aqui na terra? Nós nascemos para cumprir os planos de Deus. Nós nascemos para cumprir os projetos de Deus. E quando nós não cumprimos esses projetos de Deus, nós apenas passeamos na terra, mas não vivemos de verdade aqui na terra. Nós não cumprimos realmente o propósito de Deus aqui na terra. É necessário que eu e você saibamos o nosso valor aqui, o nosso propósito eterno aqui. Nós viemos aqui na terra para trazer a glória de Deus e a manifestação dessa glória aos homens, amém? A sua vida, ela tem um propósito, a minha vida, ela tem um propósito. Quando falamos de profecia, as profecias, elas são formas de Deus manifestar a sua glória entre os homens. A profecia são formas de Deus manifestar a sua glória entre os homens. Deus deseja manifestar a sua glória entre os homens. Mas, primeiramente, Ele manifesta através das suas profecias. Só melhora o retorno aqui um pouquinho, estou forçando bastante. E quando nós olhamos para Isaías, para o livro de Isaías, nós estamos lendo no nosso devocional o livro de Isaías, e a gente percebe quantas profecias a respeito do Messias, não é verdade? E nessa leitura que nós estamos fazendo, fala exatamente a respeito de cumprimento, ou do cumprimento de profecias que foram feitas pelo profeta Isaías 700 anos antes disto acontecer. O profeta Isaías, falando a respeito do eterno, ele havia dito: por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará quem? Deus conosco. Olha, queridos, foi Isaías que proferiu essa profecia. E agora essa profecia, ela começa a se cumprir 700 anos depois. É algo de Deus, algo vindo da parte de Deus. Agora, Deus vem cumprir essa profecia no tempo certo, no espaço certo, com as pessoas certas. E ele encontra aqui uma virgem chamada Maria. O texto vai dizer que no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré,
cidade da Galileia, a um endereço certo, a um local determinado, a quem? A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Veja, queridos, existia uma profecia há 700 anos, chegou o tempo de Deus cumprir a sua profecia, e ele encontra o endereço e a pessoa certa para isso. Poderia ser qualquer outra virgem, poderia ser qualquer outra mulher, seguindo essas características aqui da profecia de Isaías. Mas Maria, ela era uma mulher fiel, era uma mulher que estava ligada nas profecias, era alguém que fazia parte do povo de Deus e estava esperando também essa promessa se cumprir. E essa promessa, ela acha Maria. Essa profecia encontra Maria. Encontra uma mulher que está ali esperando essa promessa do Senhor. Agora, o que fez Maria com a profecia? O que fez Maria com a profecia? Diga, ela manifestou a glória de Deus. O que fez Maria com a profecia? Existia uma profecia, o Messias ele viria, o Verbo seria encarnado, viria através de uma virgem, o Espírito Santo ia envolver essa virgem e ia gerar o Emanuel, Deus conosco. E Maria, ela se posiciona no tempo e no espaço para que ela traga a glória de Deus ao mundo. Por isso ela é chamada entre todas as mulheres de bendita. Bendita é Maria, porque ela estava aguardando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E o que ela faz? Ela responde. Quando o anjo fala para ela, ela responde: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme, não a minha palavra, mas conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim a profecia, não importa quanto tempo está a profecia, mas se hoje ela precisa se cumprir, Senhor, aqui está a tua serva. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Talvez muitos já tinham dito, essa profecia, ela já caducou. Já faz muitos anos, olha gente, 700 anos. Quantas gerações se passaram, quantas pessoas ouviram a respeito dessa profecia, morreram. Quantos filhos ouviram, quantos netos ouviram. Sabe, depois de 700 anos, se eu estou frisando 700 anos, para a gente ter uma ideia desse tempo que a profecia foi feita. Mas durante esse tempo, sempre existiam pessoas acreditando nessa profecia, na palavra de Deus. E quando chega a vez de ser cumprida, ali está uma mulher, no lugar certo, fazendo a coisa certa, esperando no Senhor. E quando ela tem essa certeza, que a profecia do Senhor vai se cumprir na sua vida, ela não duvida, ela não bota obstáculo. E ela sabia, porque ela estava noiva com José, ela sabia as implicações disso. Ela sabia que ela poderia ser apedrejada, sabia? Porque se uma mulher estava noiva com um homem numa cultura judaica e ela aparecesse grávida, que não fosse do noivo, que na verdade ainda não tinham casado, não podiam ter relação antes do casamento, esse princípio continua, sexo antes do casamento continua sendo pecado, Maria sabia disso,
Então, imagina Maria aparecendo grávida. Não, mas nós não fomos convidados para o casamento. Não teve casamento, não teve festa de casamento. Como assim, Maria? Está grávida? Não, eu estou grávida do Espírito Santo. É a primeira vez que acontece. É a única vez na história que acontece. Para a gente é muito fácil a gente olhar, ler, porque já aconteceu. A gente acha algo natural. Mas olha, para Maria, queridos, aquela situação era muito pesada. Era muito complicada. Quem já havia sido engravidada, né? Já tinha sido gerado no seu ventre pelo Espírito Santo. E se ela traísse o noivo, parecesse grávida de outro, ela iria ser apedrejada em praça pública. Mas ela não pensa nas consequências, ela diz: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. Será que a gente pode dizer como Maria, mesmo sabendo os riscos de cumprir a palavra do Senhor, será que a gente tem essa coragem de dizer: aqui está o servo do Senhor, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra, mesmo que eu venha a ser apedrejado, mesmo que eu venha a morrer por causa disso, mesmo que eu venha a sofrer, mesmo que eu venha negar as minhas vontades? Será que nós estamos no lugar certo, na hora certa, aguardando a profecia do Senhor em nossa vida? Maria, ela não somente trouxe o Salvador, que é talvez não, a maior bênção na vida de Maria, mas para que acontecesse isso, houve um posicionamento na vida de Maria. Ela se posicionou. A serva do Senhor, ela se coloca como serva do Senhor, como escrava do Senhor, como aquela que estava debaixo da vontade de Deus, como aquela que estava ali para fazer a vontade dele, não a dela. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém, queridos? O que Maria fez com a profecia? Maria, ela manifestou a glória de Deus, ela se deixou usar. Ela disse: aqui está a tua serva. Mas agora nós vamos ler Mateus capítulo 1, versículo do 18 ao 25. Um pouco mais atrás, Mateus capítulo 1. De 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual o profeta? Isaías. Eis que a virgem conceberá e dá luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós já vimos que Maria, ela manifestou a glória de Deus na terra, através do cumprimento da profecia na vida dela. Uma outra coisa:
o que fez José com a profecia? Diga, ele manifestou a glória de Deus na terra. Tanto Maria quanto José. Maria cumpriu a vontade do Senhor, manifestou a glória de Deus na terra. E agora José também, ele manifesta a glória de Deus através dessa profecia. O versículo 24 diz, ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Meus queridos, aqui outra situação bem difícil, é um homem tomar uma mulher na cultura judaica como esposa, ela já grávida. Agora veja que quando o anjo fala, quando José tem esse sonho, que o Senhor fala com ele em sonho, e diz que isso é para se cumprir a profecia de Isaías, José não hesitou em tomar Maria como mulher. José ele não questionou. José ele não se sentiu aquele cara que é o traído, não é? Porque, gente, imagina um homem judeu, uma cultura assim, bem patriarcal, ele não casou com a sua noiva, agora a sua noiva está grávida. O que aqueles homens e aquelas mulheres daquela cultura iam falar de José? Iriam dizer que ele era traído, não é? Aqui no nosso linguajar é uma palavra bem feia. Mas com certeza, se fosse aqui, iam dizer, olha o corno. Olha o corno que está morando agora com uma mulher que tem um filho de outro, que engravidou e agora esse besta, ele vai pegar ela e vai morar com ela. Isso para a mulher, para José, seria muito vergonhoso. Mas sabe de uma coisa? Quando nós temos a certeza, a convicção de que algo vem de Deus, de que a palavra de Deus para a nossa vida, nós não nos envergonhamos de fazer aquilo que Deus determina que a gente faça. Nós servimos ao Senhor a partir do seu propósito e não a partir daquilo que as pessoas acham. Nós não estamos buscando popularidade. Não. Nós estamos buscando cumprir a palavra do Senhor. E quando José acorda, ele não vai questionar, ele simplesmente faz o que o anjo falou. Ele volta a Maria, recebe como sua mulher, consumando o casamento. Naquele momento, Maria, ela precisava de proteção, precisava de cuidado, precisava que alguém, que um homem nessa cultura, a abraçasse, a protegesse das más línguas, a protegesse a sua reputação. José coloca a sua reputação em xeque para cuidar da reputação de Maria, para ela não ser mal falada. E ele toma ela como mulher. Isso é poderoso, porque isso fala de um caráter transformado pela presença de Deus e movido pelas profecias do Senhor. José, ele se diminui, ele se anula. José, ele não está nem aí para a sua reputação, para o que vão falar ou deixam de falar. Ele assume Maria a partir de uma convicção da palavra de Deus. Parece que esse tipo de homem está em falta hoje. Se existe poucos homens de verdade, essa situação revela muito disso também. Parece que os homens precisam, nós homens, né? Precisamos aprender mais com José. O valor da proteção, o valor do cuidado, o valor de se sacrificar
em prol daquela pessoa que diz que ama. Hoje nós vemos poucos homens cavalheiros, poucos homens que cuidam, poucos homens que protegem, poucos homens que colocam a sua vida em xeque para proteger a sua esposa, para proteger a namorada, a noiva, como era o caso de José. E José nos dá uma lição muito grande, porque toda a sua vida poderia ser jogada pelo ralo, toda a sua reputação. Ele é de uma linhagem, ele faz parte do povo de Deus, ele faz parte, sabe, do povo de Deus. E como judeu que ele era, como povo de Deus que ele fazia parte, ele tinha uma reputação a zelar. Mas ele primeiro pensou em Maria. Isso é lindo. O que fez José com as profecias? Ele também manifestou a glória de Deus. Isso não era comum. Isso era novo para José também. Porque às vezes a gente acha que isso aí era tão comum, e as profecias de Deus na nossa vida, elas não são tão comuns assim. Isso aqui era natural, isso aqui era algo do dia a dia. Não. Quantas vezes isso aconteceu? Havia acontecido com Isabel, com Zacarias, e agora com José e Maria. Porque eles estavam aguardando a profecia do Senhor ser cumprida. O pai de João Batista, a mãe de João Batista, Isabel e Zacarias. Lucas vai dizer que Zacarias, ele estava no seu turno. Ele estava na casa do Senhor. Zacarias, ele estava esperando essa promessa do Salvador vir sobre Israel. 400 anos havia um silêncio, que Deus não se revelava através de profecia, não tinha profeta para dizer assim, diz o Senhor. Mas Zacarias estava ali aguardando a palavra, a promessa do Senhor. E quando ele estava ali no seu turno, o capítulo 2 de Lucas vai falar a respeito disso. E Zacarias, ele recebe também o cumprimento dessa profecia, porque ele está aguardando. O que ele faz com as profecias? Ele manifesta a glória de Deus na terra, também, amém? Nós vemos aqui, nessa história pequena, mas no capítulo 2 de Lucas também vai contar a história de Simeão, um homem que estava ali no seu turno. Ele estava em casa na verdade, mas estava aguardando a promessa do Senhor, e o Espírito Santo o impeliu a ele ir ao templo. Quando ele chega ao templo, quem ele olha? O cumprimento da profecia, Jesus. Quando eles vão apresentar Jesus no templo, Simeão olha para o menino no braço da mãe, pega o menino nos braços e diz, Senhor, agora o Senhor já pode me despedir em paz, pois os meus olhos viram as tuas promessas sendo cumpridas. Amém? Veja, Simeão, ele estava ali no templo, ele estava aguardando, ele sabia dessa profecia, mas ele não sabia que seria naquele dia que seria cumprida. Mas ele estava aguardando, ele estava na expectativa. Uma senhora, uma viúva de 84 anos, ela havia morado com o marido dela apenas 7 anos, e ele morreu, e ela ficou viúva. E como viúva, ela ficou adorando o Senhor. Era uma mulher fiel, uma mulher de oração e de jejum. Ela estava orando e jejuando na casa do Senhor, dia após dia, aguardando a profecia. E naquele dia que foram apresentar o cumprimento da profecia, Jesus, lá no templo, Ana, ela se alegrava e ela começou a espalhar a notícia a respeito do Salvador. Uma viúva de 84 anos, esperava pelas profecias. Estava aguardando, na esperança de Israel. Isso nos faz pensar também, queridos, o que temos feito com a profecia.
o que eu e você. Nós vimos Maria, que ela atraiu a glória de Deus, manifestou a glória de Deus através da profecia. José manifestou a glória de Deus na terra através da profecia. Vimos o relato de Zacarias, vimos o relato de Simeão, vimos o relato de Ana. E nós, nesse tempo, o que temos feito com a profecia, o que temos feito com as promessas do Senhor? Meus queridos irmãos, é importante que nós olhemos para essa história, do que aconteceu com essas pessoas, o que elas fizeram com a profecia. E é importante que, como nós temos essa profecia em nossa mão, nós também devemos manifestar a glória de Deus na terra. Sim ou não? Nós estamos aguardando com expectativa o cumprimento das promessas do Senhor em nossa vida. Sim? Carregar a glória de Deus exigirá de nós completa obediência. Como foi dito anteriormente, existem realidades espirituais que precisam nascer. Existem sonhos que precisam fluir, e existem profecias que precisam se cumprir. Cadê você? Onde estamos? Será que Deus pode contar conosco para que a glória dele se manifeste nesses dias? Será que Deus pode contar comigo e com você, assim como ele contou com Maria, assim como ele contou com José? Será que nesta geração ele pode encontrar alguém nesse tempo, nesse espaço, no endereço que eu moro, no endereço que você mora, para cumprir a sua palavra? O que nós estamos fazendo com a profecia? Ele procura uma geração disposta a sofrer, para que a sua glória seja levada a sério. Maria e José estavam dispostos a sofrer, mas estavam dispostos a levar a glória de Deus até os confins da terra, como ela chegou a mim e a você. Maria estava disposta a sofrer, José estava disposto a sofrer, estavam dispostos a deixar a sua reputação de lado, para que a glória de Deus fosse manifesta. Apenas uma geração que encontrar o caminho da obediência total, imediata e completa, poderá viver a vontade de Deus em todos os seus aspectos. Somente uma geração que está disposta a viver de forma obediente, de forma completa, de forma imediata, ela pode manifestar a glória de Deus nesse tempo. Será que eu e você fazemos parte dessa geração? Estamos vivendo um tempo, meus queridos irmãos, onde os homens estão buscando não a glória de Deus, mas a sua própria glória. Não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Por isso estão morrendo e sendo arrastados pela correnteza da vanglória, da autossatisfação, do hedonismo, e estão caminhando para abismo, porque não estão no lugar onde Deus deseja encontrar para que se cumpra a profecia na vida deles. Temos vivido uma geração longe de Deus. Parece que Deus não cumpre as suas profecias, parece que está tão distante. E não veio que Maria, José e todos esses estavam 400 anos aguardando uma profecia que foi feita há 700 anos, mas um dia ela chegou. E se alguém não tivesse esperando, como seria? Será que eu e você estamos esperando? Mas estamos com muita urgência da autorrealização, e quando achamos que Deus está demorando, nós mesmos fazemos. Nós mesmos resolvemos, não esperamos mais em Deus. Maria e José nos mostram o caminho da glória de Deus, a obediência total às profecias, mesmo que lhes custassem tudo. Entre a profecia
e a realização. Existe um caminho de espera. Entre a profecia e a realização, existe um caminho de obediência. Nós queremos muito as bênçãos de Deus. Nós queremos muito que a palavra de Deus se cumpra em nós. Nós queremos muito que as profecias de Deus se cumpram em nós. Mas nós queremos de imediato. Não aguardamos, não esperamos, não temos mais paciência. Uma coisa é certa, Deus ele vai cumprir no tempo certo. Ele vai fazer o que ele prometeu, independente do que seja. Isabel era estéril. E o versículo 1, capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Não haverá impossível para Deus. Ele é o Deus do impossível. Precisamos sim aguardar as promessas de Deus, viver as promessas de Deus e manifestar não a nossa glória, mas a glória de Deus através das profecias. O que você faz com as promessas? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós compreendemos nessa noite, Senhor, que o Deus de Maria, o Deus de José, o Deus das profecias do passado, não morreu, Ele está vivo. O seu filho morreu, mas ressuscitou. E as tuas promessas estão tão vivas quanto Ele. Senhor, que possamos olhar para a nossa vida e ver o que Deus tem prometido para nós. A maior de todas as promessas, Ele já cumpriu, que foi trazer Jesus, o Nazareno, para nós. O nosso Salvador, que veio nos salvar dos nossos pecados. Junto com Ele também vieram várias outras promessas, Senhor, de forma individual e de forma coletiva. Que nós possamos, meu Deus, aguardar com expectativa o cumprimento de cada uma. E quando o Senhor vier cumprir, que nós estejamos no lugar certo, onde o Senhor nos deixou. Que não cansemos de adorar o Senhor. Que não cansemos de estar nos nossos turnos. Que não cansemos de estar como Ana, jejuando e orando dia e noite, aguardando a promessa. Que sejamos como Zacarias, que estava no seu turno e não abriu mão do seu turno. Que possamos estar em obediência como José e como Maria, e que possamos dizer: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim a tua palavra, Senhor. Que não sejamos apressados para sair, que nada nos tire, Senhor, do lugar onde o Senhor nos deixou, do lugar onde o Senhor nos colocou para cumprir as tuas profecias, para cumprir as tuas promessas, para cumprir a tua palavra, Senhor. Que não nos apressemos em sair, mas que estejamos, Senhor, firmes, plantados, dia e noite, onde o Senhor nos deixou, porque o Senhor é fiel. Independente se é tão difícil ou não, para o Senhor não existe impossível em todas as tuas promessas, Senhor. Que essa palavra nos norteie, que possamos andar todos os dias esperando o cumprimento das tuas profecias em nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém.